Olá, este é o Giro nas Gerais, eu sou Suelen Ogando e no programa de hoje vamos falar do espetáculo Vulgaridades Sublimes, da Insensata Companhia de Teatro. Então, não saia daí! O espetáculo Vulgaridades Sublimes é inspirado em Machado de Assis e vamos saber um pouquinho mais a respeito do espetáculo com uma das atrizes, Brenda Campos. Olá, Brenda, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Brenda, por que do título Vulgaridades Sublimes? Então, esse foi uma escolha do grupo, depois da gente poder discutir o significado dessa palavra vulgaridades no universo de Machado de Assis. Nós percebemos que em vários contos que nós lemos para poder chegar nos dois que escolhemos, aparecia esse termo vulgaridades, mas não no sentido que a maioria das pessoas faria uma primeira interpretação, no sentido do que é vulgar hoje em dia, que a gente entende por vulgar. A gente notava que vulgaridades estava ligado a uma coisa que é corriqueira, que é cotidiana, que acontece todos os dias. Então, na boca do Camilo, no conto A Cartomante, ele fala para Rita que existem vulgaridades sublimes. Então, nós entendemos vulgaridades sublimes como coisas cotidianas que acontecem todos os dias na vida de todas as pessoas. Não necessariamente uma coisa com um intuito muito pesado, né? Uma coisa até corriqueira. Coisas corriqueiras que fazem parte do cotidiano das pessoas, que às vezes passam despercebidas, mas são sublimes e elas fazem parte da essência do ser humano. Então, foi um trecho, uma força de expressão, digamos assim, de Machado, que chamou a nossa atenção e que a gente acredita que retrata muito bem o espetáculo, porque a gente fala sobre situações que são recorrentes na vida dos seres humanos, que são vulgares no sentido de serem recorrentes e, ao mesmo tempo, nem sempre com finais felizes, mas são sublimes à medida que retratam o ser humano como ele verdadeiramente é, nos seus conflitos e etc. Brenda, são dois contos que inspiram um espetáculo, não é isso? Isso. Um é Cartomante. Qual que seria o outro? E me conta um pouquinho a respeito dos dois. O outro conto que nós selecionamos foi O Pai contra a Mãe. Aí eu queria falar um pouquinho desse processo de seleção. Nós lemos muitos dos contos do Machado, a gente partiu do princípio que a gente queria trabalhar com a palavra como fio condutor do espetáculo. Então, o nosso ponto de partida seria a palavra. Esse já era um desejo da companhia. Então, começamos a procurar autores para poder fazer esse trabalho da palavra. Então, nos foi sugerido Machado de Assis, a gente começou a leitura ainda um pouquinho com receio dessa figura mítica que cerca Machado de Assis, uma coisa que às vezes parece distante para as pessoas. Ícone, Machado, né? Então, a gente foi com o pé atrás e depois a gente acabou se apaixonando pelos contos dele, que são tão próximos, apesar de seculares, eles são tão próximos do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Então, nós lemos mais de 100 contos, nós lemos... A gente se reunia para ler, líamos em casa, selecionávamos os que mais nos tocaram e líamos em grupo. Então, quando nós terminamos de ler, por exemplo, O Pai contra a Mãe, foi uma coisa muito forte que aconteceu, que a gente terminou a leitura e todo mundo ficou em silêncio. Ou seja, foi uma coisa que realmente comoveu todo mundo. Impactou. Então a gente viu, isso aqui vai nos mover enquanto artistas, isso aqui vai dar caldo para o nosso espetáculo. Então a gente selecionou naquele momento Pai contra a Mãe, e A Cartomante também foi um conto que nos impactou demais. E quais são esses aspectos mais importantes, digamos assim, que vocês trabalharam em cada um desses contos? Então, como eu coloquei, a palavra foi o nosso principal fio condutor, não só a embocadura do texto, como dizer aquele texto de forma orgânica, de forma que é verdadeira, partindo de você e do que você tem para oferecer, colocando a sua fatia de vida ali em cena,
como as palavras regeram as partituras cênicas. Então, a partir da palavra, fizemos música com os poemas. A partir da palavra, fizemos movimentações, fizemos coreografias, fizemos um cenário, fizemos figurino. A partir da palavra, a partir do texto do Machado. Ele foi o nosso principal ponto de partida. O espetáculo tem 4 atores em cena e eu estou agora com um deles, que é o Kel Freire. Olá, Kel, tudo bem? Olá, Sueli. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer. Kel, conta pra gente um pouco com relação ao processo de leituras, com relação ao processo de ensaio, como é que foi isso tudo? Nós iniciamos o processo em 2012, né, com as leituras do conto, como bem diz a Brenda Campos. Nós lemos em volta de 100 contos. Quando escolhemos Pai contra Mãe e A Cartomante, nós convidamos o Marcelo do Vale, né, que participou até da leitura de alguns contos. Ele começou na direção desde esse momento. Ele chegou a escolher o conto com o grupo, né? Escolhemos o conto, começamos o ensaio. Com o Marcelo foi em junho que começou o ensaio prático mesmo de montagem. Partimos da palavra mesmo, né? Desde o início optamos por partir de um teatro que tenha um texto que não seria dramático, seriam contos, mas seriam esses contos que iriam nos conduzir, como disse a Brenda. Ele teceria toda essa estrutura cênica, os movimentos, inclusive uma das músicas do espetáculo, ela veio de um poema do Machado de Assis, né? Musicado por Brenda Campos, juntamente comigo. Tem mais 2 músicas mecânicas que são como sonoplastias mesmo, que é instrumentais, né? E quais são as outras 2 músicas que são inseridas no espetáculo? Bem, tem o Lundu, né? Que é do folclore brasileiro. Essa música foi escolhida principalmente pelo conto Pai contra a Mãe, né? Essa música era tocada e dançada pelas escravas no momento em que elas iriam... seria um momento anterior ao ato sexual com os seus respectivos maridos, né? Então seria uma música muito bem localizada, traz um clima para a cena muito localizado, que seria esse momento da escrava com seus respectivos maridos. Tem a segunda música, que é o Fractale, né, que é do David Ospina, que inicia-se o espetáculo com ela. É uma música muito, eu diria, sublime, porque é só instrumental, mas traz um clima muito poético para esse início, esse prólogo e para a finalização também do espetáculo. E que nós temos o queridíssimo Marcelo do Vale dirigindo. Conta pra gente como é que é trabalhar com ele. Eu acho que a palavra que eu utilizaria, Suelen, seria fantástico. O Marcelo, ele, desde o início do processo, como eu disse, ele não foi um diretor que simplesmente dirigiu a cena. Ele escolheu os contos, ele esteve presente na produção, nas escolhas de quem iria substituir esses atores que iriam, né? Futuramente, claro que sempre tem essa questão do ator sair do espetáculo, ter que escolher outro. Então é como se fosse um diretor presente no grupo, não um diretor fora que a gente chama só para dirigir. É um amigo. É um amigo. E com quem, assim, a gente aprende muito, né? A gente ganha um rótulo, né, Sueli, de jovens atores, jovem companhia, né? Todo mundo passa por esse período de ser jovem, claro. E a gente aprende muito com essas pessoas que chegam, que têm uma carreira sólida já, né? Como o Marcelo do Vale. Ele nos deixa muitas dicas que são, assim, importantíssimas, desde o processo de produção até mesmo propriamente para escolhas de contos, futuras peças que virão por aí, né? Verdade, e Marcelo do Vale é famosíssimo em Vespasiano por ditar talentos, digamos assim, né? Tem o Léo Fernandes, o Paulo Vitor, então realmente é muito bacana o trabalho dele, né? Em Vespasiano, principalmente na qual eu conheço, e agora aqui também em Belo Horizonte. E agora conta pra gente também um pouquinho da equipe. Quais são os outros atores? Então, o espetáculo Vulgaridades Sublimes tem 4 atores. São eles Brenda Campos, que foi entrevistada há pouco, eu, Kel Freire, o Wes Gomes e Dani Guimarães. E como é que foi, assim, a seleção? Eles eram do grupo ou foi algum teste? Como é que foi? Então, não houve teste. A Insensata Companhia de Teatro, a sua formação original era em Brenda Campos, Dani Guimarães, Kel Freire e Glenda Bastos, né? Como a montagem foi feita com essa equipe, juntamente com a atriz convidada, Ju Abreu, não houve teste, foi um convite mesmo, né? Após concluir o processo do espetáculo, estreamos, fizemos algumas temporadas aqui, e acabou que ficaram os 4 integrantes do grupo mesmo, que seria a Brenda Campos, eu, Dani Guimarães e Glenda, né? Com o passar do tempo, a Glenda saiu do grupo e aí tivemos a necessidade de novamente fazer a substituição do personagem Cartomante. E aí convidamos a Wes Gomes. Kel, agora deixa o recado, fique à vontade, fale sobre a campanha de popularização, pode deixar também os apoiadores. Claro.
Eu gostaria de convidar a todos também, para além dessas temporadas, no ano de 2014, voltaremos com a campanha de popularização. Fiquem atentos à nossa página no Facebook, Insensata Companhia. Lá deixaremos todas as novidades, por onde estaremos andando, novidades, espetáculos que virão por aí também. Gostaria de agradecer muitíssimo a Casa de Candongas, que esteve apoiando a gente desde o início do processo na montagem e agora também nessa retomada onde ensaiamos. Gostaria de agradecer a Casa de Cabá, que fez a nossa arte gráfica. Gostaria de agradecer profissionais que estiveram desde o início do processo, como a Loma Batista, que fez o cenário, figurino. Gostaria de agradecer também o Geraldo Otaviano, um parceiro muito importante também, Sueli, que fez a nossa iluminação, que nos acompanhou também no período de ensaios. Agradecer essas pessoas também que estão presentes, né? Não são só os atores que fazem a obra chegar ao povo. Muito obrigado. É isso aí, gente. Afinal de contas, hoje produzir sem apoio é impossível. Exatamente. Então faço questão mesmo de deixar aqui todos os contatos de verdade, viu? Claro, importante. Muito obrigada pela sua presença e sucesso aí pro espetáculo. Obrigado, Sueli. Eu que te agradeço muito pela divulgação. É muito importante esse trabalho que vocês fazem. Imagina, o Girando nas Gerais é realmente para divulgar o que há de melhor em Minas, né? E se você quiser também participar com a gente, basta mandar um e-mail para gironasgeraistv@gmail.com. Te aguardo na próxima. Até lá!